Olá, bem-vindos ao programa A Vida do Seu Ídolo, Momentos de Emoções, Variedades, que hoje está com uma personalidade importantíssima aqui da AWL, Academia Brasileira de Letras, Zélia Fernandes, poetisa. Olha, ela é tanta coisa que a gente vai começar logo a entrevista e ao longo da entrevista vocês vão poder conhecer um pouquinho mais da história de Zélia, que é assim uma mulher importantíssima para a nossa cultura brasileira, sem dúvida alguma, e vocês vão me dar razão assistindo e ouvindo essa entrevista que vai ser bem bacana. Tudo bem, Zélia? Tudo bem, Cissa. Obrigada pelo convite. Agradece aí também ao Maurício, que eu já conheço de nome, é uma pessoa fantástica também, viu? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Foi surpresa para mim, né, Cissa? Você, como sempre, querendo fazer as suas surpresas. Mas é claro, porque a gente está fazendo, eu já fiz aí algumas coisas sobre cultura, poesia, vamos continuar fazendo, porque nós somos assim, né? A gente quer mostrar o que é bom para você. E nosso querido Maurício, que é o apresentador do A Vida do Seu Ídolo, Momentos de Emoções, né, me está repartindo aí comigo um pouco do programa que está no ar há anos e anos, né, com muito sucesso. Zélia, vamos começar então. Como é que você se achou, né, poetisa? Como é que começou isso? Eu sei que tem Silvio Santos aí no meio, não é? A história, como escritora, tem a mão do Silvio Santos. Tem a mão do Silvio Santos. Aquele homem fantástico que foi me encaminhado pelo Paulo Val, não posso esquecer disso, no programa aqui do Alberto Brizola, no Campo de São Cristóvão, e, por surpresa, eu recebi um telefonema que era para ir no programa A Porta da Esperança. E daí tudo começou. Quando eu cheguei aqui no Rio, uma gráfica me chamou e me deu de presente a impressão de 1000 livros. Meu primeiro livro que está aqui, Delírios de Amor. São os primeiros poemas, né, que a gente escreve no tempo da adolescência. Esse foi seu primeiro livro? Este foi o primeiro livro. Quando eu fui na Porta da Esperança, pedi a impressão desse livro. Uma coisa inusitada, né? Porque todo mundo vai pedir outras coisas. Vai pedir barco, geladeira, fogão. Por que essa moça vem pedir a impressão de livros, de 1000 livros? Aí as portas se abriram, né? Vai abrir a porta da esperança. A porta se abriu, mas a esperança estava lá do outro lado. Porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, uma gráfica me ligou e me deu de presente a impressão de 1000 livros, que foi lançado no auditório do IBGE na Mangueira, e eu distribuí o livro para todos os meus amigos e colegas de trabalho. Gente, olha que história maravilhosa, né? Não, é assim, inusitado. Porque uma pessoa vai na Porta da Esperança realmente é para pedir um carro, pedir não sei o quê. Blá, blá, blá. Não, ela foi pedir impressão de livros. Ó, a cultura, né? A cultura na veia, a cultura pura. Eu vou mostrar. Gente, olha, eu não sei nem se eu vou ter a força para segurar, porque são tantas medalhas pesadíssimas. Depois ela vai mostrar uma coisa aqui bem bacana, que vocês nem esperam ver. Olha que coisa linda, gente. Quero que ela fale um pouquinho dessas duas medalhas aqui. Olha isso. Olha isso. Zélia, por favor, vamos lá. Essa é belíssima. Esta medalha é a medalha da Abramil, Academia Brasileira de Medalhística Militar, a qual eu faço parte, a qual a academia abraçou meu projeto com as crianças também. As crianças estão dentro da BL, estão dentro do Arranco do Engenho de Dentro, estão dentro da fundação agora, mas a Abramil colocou a bandeira do Dom João na bandeira do meu projeto, cujo patrono é Monteiro Lobato. É pouca coisa, né? Olha, linda essa também. Esta medalha é da academia da ABBA, Academia Brasileira de Belas Artes, que foi fundada no ano em que eu nasci. Foi fundada
Está fazendo 77 anos, em 1948. Agora nós temos aqui uma curiosidade que eu fiquei encantada. Eu fiz questão, me presta aí. Deixa eu tocar nessa relíquia, porque é uma relíquia. Vejam só. Essa medalha faz parte, né? Daqui. Faz parte da história. Olha isso, gente. Aí vocês vão perguntar, ô Cissa, tá, o que, que tem? Um chaveiro, uma chave, o chaveiro de. A Zélia vai já explicar. Zélia. Ah, e tem a bolsinha, que é original, que foi passada às mãos dela. E tem depois a medalhinha, a gente vai explicar também. Zélia, o que vem a ser esta bolsinha e esta chave com a imagem de uma santa. E qual é essa santa? Olha, essa bolsinha, com esta medalhinha, completou agora, no dia 25 de agosto, dia do soldado. Como nós somos patriotas, né? Nós torcemos pelo nosso país, pela cor da nossa bandeira verde e amarela. Então, essa chavezinha aqui com essa bolsa foi oferecida à época, 1963. Eu não estava lá na Associação dos Diplomatas. Essa chavinha aqui, o doutor Astrogésio de Ataíde, que foi um acadêmico imortal da Academia Brasileira de Letras, que durante 34 anos da sua vida ele dedicou a essa, para mim, a Casa Sagrada que eu falo, a Casa Sagrada de Machado de Assis. E nós temos lá a outra parte lá da BL, que é a casa do, que eu digo, a casa do Astrogésio de Ataíde, né? E essa chave aqui, o doutor Astrogésio, à época, ele fundou a Associação dos Diplomados. Então, foi fundada por 62 pessoas que eram frequentadoras assíduas dos ciclos de palestras, como hoje ainda acontece na Academia Brasileira de Letras. E ele pegou e disse assim, não, vou fundar essa associação. E era a menina dos olhos dele. Ele tinha paixão por esta associação. E ele foi, colocou, deu um armário, né? Tinha uma saleta lá no quarto andar, tinha um armário, e essa chave era a chave daquele armário que estava lá desde 1963. E agora eu fiquei curiosa de descobrir tudo do Machado de Assis e tudo do Astrogésio de Ataíde. Aí eu fui olhar, né, pesquisar. Aí, quem é a imagem dessa santa? Nossa Senhora da Natividade. E você, quando vai buscar alguma coisa para descobrir, uma coisa vai puxando a outra, né? E são muitos mistérios que vai ser contado mais lá para frente, até o fim do ano. Pronto. Até o fim. Então, essa chavinha aqui do nosso armário, onde nós guardamos durante muitos anos, né? Porque agora não existe mais, porque foi me entregue toda a documentação que estava nesse armário, a ABL me entregou e está em meu poder na sede da minha editora na Lapa. Está guardadinha lá, a chave eu guardo. Vai ser guardada também. Tem essa medalha que eu queria que você falasse. E essa medalha foi a medalha criada pela fundadora, primeira presidente da Associação dos Diplomados, foi a senhora Emília Tereza. Ela criou essa medalha, a medalha Astrogésio de Ataíde. A medalha Astrogésio de Ataíde, quando a AW completou 10 anos de fundação. É história, né? Vamos aproveitar aí a carona. Esse é o professor, não é? Esse é o Astrogésio de Ataíde. Mais ou menos nessa época, 1990, por aí, ele tinha uma paixão pela uma escritora que era muito além do seu tempo, morava ali no Estácio, chamava-se Gilca Machado. Ela só não entrou na BL porque ela não quis, mas o doutor Astrogésio fez tudo para que ela ingressasse lá. E nesse dia aqui, como eu gosto muito de falar poemas românticos, tinha uma amiga minha, que o esposo dela era o Léo Cristiano, o editor. Ela era bailarina do Teatro Municipal. Como a filha da Gilca, também era Eros Volúzia, grande bailarina. Nesse dia aqui, teve o encontro da Eros Volúzia, doutor Astrogésio, a minha amiga estava lá, bailarina, e foi no Centro Cultural Banco do Brasil, e eu fui escolhida para fazer a leitura
dos poemas, da reunião das obras da Gilca Machado, que eu tenho o livro guardado, lindíssimo. Nesse livro foi reunida todas as obras dela. E eu fiz a leitura desses poemas para quem? Olha só, aonde que eu ia saber que hoje eu ia estar defendendo a vida e a obra desse homem que se chama Dr. Austrogésio de Ataíde? Não é para qualquer um, não. Eu vou passar, pincelar, para a gente poder conversar mais rapidamente. Esse livro foi o que você apresentou na Bienal, não é isso? Deixa eu mostrar aqui. Sim, sim. Então, esse livro aqui, para não ficar em branco, já que a nossa cidade maravilhosa, foi escolhida a capital mundial do livro, né? Pela ONU. E como estaria, a gente sabia que viria delegação do mundo inteiro aqui para o Rio de Janeiro, né? Então, eu falei assim, a gente não pode ficar de fora. A gente não pode ficar de fora. E eu fiquei sabendo, não sabia não, eu chegando na Bienal, é uma outra história grande que não dá nem para relatar aqui, né? Eu, chegando na Bienal do Livro, eu vi que lá no pavilhão 3 existia o Jardim do Machado de Assis. Sem eu saber, parece que é uma conexão, né? Porque tudo vai conspirando. Tudo conspira. Tudo conspira para o que é bom, né? Para o que é bom. Como era um acontecimento, né? Aí meu filho falou, mãe, você ganhou de presente um stand da Bienal. Eu falei, como, meu filho? Você ganhou um stand. Eu falei, mas tem 30 dias. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Ele falou assim, você vai mostrar o teu trabalho. Então, a minha editora estava completando 36 anos de existência. Eu trabalho sozinha na editora, há 36 anos. Tudo certinho, como tem que ser, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, já sei. Ele falou, é para você expor o teu trabalho dos 36 anos. Aí eu falei, já que eu tenho a Associação de Diplomados ligada ao doutor Austrogésio, vai ser a Casa do Austrogésio de Ataíde. Lá eu botei a imagem dele, do lado, quem chegava do lado direito, e botei na frente do estande, lá Bienal, eu botei o quê? A nossa bandeira, a bandeira da Associação de Diplomados da Academia Brasileira. Aí eu comecei a falar com alguns associados que não tinham livros publicados, então eu publiquei, acho que em 2 semanas, o livro de 10 escritores que lançaram o seu livro pela primeira vez lá. Então, esse livro aqui, eles lançaram o livro deles, né? O livro solo de cada um, e depois eu falei assim, agora eu vou reunir o trabalho de cada um me escreva um trabalho para a gente fazer, no penúltimo dia, né? Foi no sábado, para a gente fazer um coquetel comemorando essa data, né? Rio de Janeiro, capital mundial do livro. Antologia poética. E foi uma noite assim maravilhosa. Foi uma noite maravilhosa. Eu queria que você falasse dessas 2 medalhas que me parece que têm conexão com estes livros, não é isso? Com esse livro aqui. Essa medalha aqui, rapidamente, para a gente poder mostrar o resto. No dia que eu lancei meu livro, o primeiro livro foi lançado, o primeiro livro. Eu tenho que deixar aqui uma coisa registrada. Nessa caminhada da minha vida, de 60 anos, que eu estou completando no meio da cultura, eu tive ajuda, acho que de 5 homens. Homens. 5 homens. Homens do bem, homens de alma maravilhosa. Ser humano, como você, Cissa, como eu, como Deusimar, como muita gente que a gente conhece. Então, o primeiro homem que me ajudou foi o Silvio Santos, né? Saiu o primeiro livro. Depois, o vereador Carlos de Carvalho, que me deu, no dia que eu lancei o livro na Câmara dos Vereadores, né, o primeiro livro, ele me deu a medalha Pedro Ernesto. Ele me deu a medalha Pedro Ernesto nessa mesma data, e eu botei sentadinho para autografar meu livro, meu pai. Eu botei até uns poemas do meu pai, José Fernandes, que está nesse livro aí, Delírios de Amor. Eu botei isso aqui. E aí, a minha surpresa, que ele até faleceu há pouco tempo agora, é outra pessoa assim maravilhosa, homem maravilhoso, que era o Álvaro da Camélia. É. Muito querido. Do meu livro, além dele me dar, sempre me mandava flores quando eu fazia os eventos de poesia na Câmara dos Vereadores e outros locais, ele me mandou um arranjo de camélias do meu tamanho.
do meu tamanho, está na fotografia isso. Ele mandou um arranjo com as camélias para colocar ali do lado, no dia que eu recebi essa medalha. Este livro aqui tem a ver com a sua família, não é? Essa é a história agora que eu levei a vida inteira, depois que eu comecei a ler e escrever, eu pegava a minha certidão de nascimento e eu via ali o nome, avós materno e paterno. Aí os avós materno, descendente de índio, meu avô Alpuim Ferreira da Silva e minha avó Gina Barradas da Silva. E tinha minha avó, que eu convivi muito com ela até os 90 anos dela, Severina Fernandes da Silva. E o avô? E o avô? Quem era o avô? Aí na certidão estava lá escrito Simprício Coelho. Eu falei, quem era esse Simprício? Eu sempre ouvia, foi uma testemunha no cartório, aquilo assim. No dia 10 de abril, para encurtar, Para resumir, um pouco a história, porque isso tudo está no meu livro e no documentário que eu estou preparando, acho que até o final do ano, contando o lado negro, o lado indígena e a minha história. E aí, quando no dia 10 de abril de 2024, eu estive aonde? Nessa cidade. A cidade de Sapé, que foi fundada pelo meu avô. Parece mentira, né? Parece mentira, mas não é mentira. Não é mentira, Cisa. Para você ver como é que o mundo dá muita volta. O mundo dá muita volta, sabe, Cisa? E aí meu avô fundou a cidade de Sapé, fundou a primeira igreja, e isso tudo está na minha história, e quem me deu esse livro foi um dos deputados mais antigos, faleceu há pouco tempo agora. Ele estava com 82 anos quando eu estive lá no dia 10 de abril, levado pelo meu filho, e ele me deu os livros com a história do meu avô, que está aqui, tem até o nome do meu pai, que está registrado no cartório lá, e é uma história que está no livro, muito grande, tem esse aqui, que é o pré-escolar. Aqui foi um trabalho, eu fiz pedagogia, administração, supervisão, e cheguei a ser monitora na UERJ, na turma, aluna escolhida pela professora, e o trabalho com a professora Iva Locatelli me deu nota 10 num trabalho na UERJ, e aí eu transformei em livro, e o ano passado concorreu ao Prêmio Jabuti. Como eu tenho 11 netos, que você sabe, minha paixão são meus netos, eu tenho 3 filhos, André Luiz, Antônio Carlos Júnior e Aline Fernandes. E eu tenho 11 netos e um bisneto de 2 anos. Aí eu falei, agora é a hora de eu publicar. É a hora das crianças. Trabalho voltado para as crianças. E está a capa aqui da artista plástica aqui, Maria Araújo, que me cedeu, tinha tudo a ver com a história, né? A história aqui, né? O circo, né? O circo aqui. E foi lançado esse livro aqui. É antologia? Essa é a antologia primeira do projeto com as crianças. A primeira academia infanto-juvenil de letras e artes do Estado do Rio de Janeiro, escolhida como o melhor projeto pelo Paulo Messina. Agora saiu o segundo livro agora já com as crianças. E esse? Esse livro aqui é a história que nós viemos escrevendo, né? E eu terminei com a pesquisa, não deixei ninguém de fora que fez parte da Associação de Diplomados da Academia Brasileira de Letras, contando como surgiu, como apareceu, a história toda está aqui nesse livro aqui. Zélia, quem se interessar, quiser ver, ler os seus livros, comprar e até mesmo participar da sua função lá na Academia Brasileira de Letras, porque é maravilhosa, né? Tem altas reuniões, coisa mais linda. Eu queria que você nos dissesse como é que a gente pode chegar a isso. Como todos nós sabemos, a Academia Brasileira de Letras, ao longo da sua fundação, desde que foi fundada, né, a Academia Brasileira de Letras, que ganhou de presente aquele espaço lindo do Petit Trianon, do governo francês. Foi inaugurado agora um mural lindíssimo, que tem uns quadros de toda a vida ali naquele quadro. Quem prestar atenção naquele painel vai ver que ali conta a história, toda a história do Machado de Assis, que na Bienal do Livro eu fui buscar quase que toda a sua obra, comprei, por quê? Aqui é a foto aqui do Machado,
Aliás, tem uma foto, tem uma pintura, né? Aquele mural é justamente o Machado de Assis, né? Que você está dizendo. É a vida dele ali naquele mural, É. sabe? Então eu fui procurar, por quê? Eu fui procurar toda a obra dele na Bienal do Livro, porque eu fui convidada a ser secretária-geral de uma academia, academia, a Academia Clerge, Academia de Letras e Artes do Estado do Rio de Janeiro, cuja minha cadeira, quem é? Machado de Assis. Agora você imagina a responsabilidade de eu divulgar o nome do Machado de Assis na academia, que vai a pouco, está com 47 anos, daqui a 3 anos está completando 50 anos. E então, eu divulgar o nome desse homem aqui, da sua obra, né? E lá na BL ter o trabalho todo voltado para o nome e a obra do Dr. Astrogésio de Ataíde, que completou 62 anos, a associação que ele fundou, que era, pelo que ele dizia para nós, era a menina dos olhos dele. E ele deixou escrito: nunca deixe essa associação terminar e acabar. Por isso que eu peguei essa bandeira. Não é fácil, né? A gente desenvolver, pegar, fazer, acontecer. E as reuniões, eu agradeço aqui, não posso deixar de agradecer aquela Casa Sagrada, a Casa de Machado de Assis, ao presidente atual, Merval Pereira, Antônio Carlos Sequim, que é um secretário, e é eu digo menino, que eu acompanhei desde o tempo de estudante da UFRJ, como aluno, depois como professor, e hoje lá está dentro da ABL. Eu tiro o chapéu para ele, para o Antônio Carlos Sequim, o professor Luquezzi, o professor Nélio da Pinhon, professor Nisquier, que eu adoro, tem paixão, e professor Bechara, que nos deixou, e todo aquele corpo de funcionários ali, sabe? E os acadêmicos, esses acadêmicos que vêm de dar abertura para que eu retornasse ali àquela casa para desenvolver unicamente a defesa da nossa língua. Coloquei agora as crianças fazendo parte da ala infanto-juvenil na Associação dos Diplomados, só para desenvolver o trabalho. Então, eu deixo aqui de coração a minha gratidão, né? Gratidão pelo atual presidente, Merval Pereira, o secretário, Antônio Carlos Sequim, que eu tenho o maior apreço por ele, conheço o trabalho dele, a obra. Agora foi escolhida, eu tive lá, Ana Maria Machado, né, uma escritora, grande escritora, eu acho que é a número 1 hoje, falando da literatura infantil, infanto-juvenil. Ela foi escolhida, a personalidade do Prêmio Jabuti deste ano. Vai ser a entrega do prêmio agora no Teatro Municipal, em outubro, dia 20, se eu não me engano, acho que é dia 27. Então, tudo é voltado para a cultura, porque o que faz um país é a cultura. É verdade. É exatamente isso. Lisélia, o que é a poesia para você? A poesia, para mim, é tudo. Para mim, a poesia é tudo. É a sua vida, você diria? É a minha vida, que eu dediquei 60. Sabe o que é você dedicar 60 anos da sua vida à poesia? A poesia está em tudo que eu faço, que eu vejo. E tudo que eu faço com alma e coração, como eu falei para você. Amigo, para mim, tem que ser irmão. O amigo tem que ser de alma e coração. Quando eu cheguei na quadra da escola de samba Arranco do Engenho de Deus, Ela também é sambista, não é? Conta aí para nós. sambista lá no passado, há 50 anos atrás, eu fui convidada a sair na comissão de frente de uma escola, que era do lado da casa da minha avó, Cascadura, Arrastão de Cascadura. A gente não pode esconder nada, né? Fazem 50 anos, é meio século, então ficou lá. Mas quem quiser lá procurar lá, 1987, o samba da Maria Fumaça. Cantando cidade em cada rincão, Maria Fumaça conquista o sertão. E por aí vai o samba enredo. Ela também canta, tá? Eu guardo na memória esse samba enredo. E agora, atualmente, meu filho foi convidado a ingressar na escola, o Arranco do Engenho de Dentro. Aí convidou quem? A mãe. Mãe, Claro. você tem um trabalho de cultura. Eu entrevistei o pessoal do Arranco na Sapucaí. Isso. Então, já é o 4º ano, a gente está na série ouro. Esse ano já vai inaugurar a ala infantil na escola, né? Então, só faltava
Não falta mais nada. É tudo junto e misturado. Olha, eu ia mostrar a biografia de você, dela para vocês, mas não tem como, que ainda falta tanta coisa aqui. É coisa que não acaba mais. Então, como é que a gente fala com a Zélia? Olha, o meu endereço tem um endereço, Rua da Lapa, que é o Barraco Literário da Zélia Fernandes. Adorei o nome. É o título do meu livro. Já está até ali no celular a capa do livro. A capa do livro eu vou falar mais ou menos, para vocês já idealizarem na memória. Durante a pandemia, eu já tinha o livro escrito, mas eu fui na Paraíba e não tinha aquela matéria toda que eu trouxe da Paraíba, da fundação da cidade, pelo meu avô, não estava incluído nesse livro. Então, a minha história começou na Paraíba, né? O meu sangue veio da Paraíba. Então, eu não quis lançar o livro, né? Tinha tudo na mão para lançar o livro na Bienal. Não lancei, resolvi esperar mais um pouco. Então, o meu sangue veio de lá, da história lá da Paraíba, né? Mulher arretada. Então, eu resolvi esperar mais um pouco. Então, o título do meu livro é Barraco Literário. Durante aquela pandemia, eu da minha varanda, estava gravando um programa até da Band lá, pela jornalista Vilma Guimarães. Até dei a medalha a ela agora esse mês, merecidamente. É uma pessoa que conheceu o doutor Astrogésio, muito. E aí, eu peguei, estava gravando, escrevendo poesia, gravando programa, chegava na varanda, escrevia um poema, e aí, de repente, bateu meu olho naquele visual, né? Serra Grajaú, a comunidade dali do meu entorno. Aí eu fui, rabisquei na capa e mandei fazer a capa. É a favela do meu entorno, com todos os barracos coloridos, e no meio daquela comunidade tem um barraco com as janelas abertas, e naquela janela eu estou debruçada, no meio daquela comunidade, aonde eu estou há 45 anos, porque eu coloquei meus 3 filhos, né, no Colégio Pedro II, e de repente, eu acho que de repente agora chegou a hora de eu buscar novos horizontes, atravessar a Bahia, como meus filhos falaram, né? Então eles querem me levar para o outro lado da Bahia, para Niterói, e eu acho que vai ser a minha próxima morada. Isso aí. E é assim que a gente caminha, né? Com Deus e com fé. Então, Zélia, a gente pode. Você tem algum telefone que a gente possa. Redes sociais? Olha, é Rua da Lapa 180-902. Brevemente terá um novo endereço que eu vou passar mais para frente para as pessoas. Muitas novidades vão acontecer. Eu agora, em novembro, todas as pessoas que passaram no meu stand na Bienal do Livro, eu pedi que escrevesse algumas considerações do que achou da Bienal em si e daquele momento ali no meu stand. Esse livro vai ser lançado na última reunião da Associação de Diplomados na BL, no mês de novembro. E tem um telefone meu particular, que é 99-224-2323. E o site da editora é @ZMF Editora. O meu e-mail que eu fico 24 horas. Quer me encontrar? É no e-mail, não é no celular. É culturalatina.riodejaneiro@gmail.com. Zélia, eu só posso dizer que você nos representa. Eu, como mulher, e você, aí, mulher que está nos assistindo, é a figura da cultura e de tudo mais que você possa imaginar de, de tudo de bom. É Zélia Fernandes. Muito obrigada, Zélia, pela sua luta, por você lutar por nós, por você lutar pela cultura do Brasil, pelas crianças do Brasil, enfim, pela nossa língua portuguesa. Muito obrigada, que Deus possa te dar muita saúde, te dar muito sucesso, para que você continue, porque é de muitas Zélias Fernandes que nós precisamos. E eu quero que todos aguardem, né, o livro com a minha história da minha vida,
o lado negro, o lado indígena, né, que eu fui buscar, que eu acho que a gente tem que buscar as nossas raízes e não ter vergonha disso, não é? Então, o título do livro é Barraco Literário, os bastidores da cultura na cidade do Rio de Janeiro, porque são muitas histórias para contar, Cis. Muito obrigada, Zélia. Obrigada pela essa oportunidade, a minha gratidão por você, pelo Maurício e por tudo que vocês fazem. Eu acompanho o que vocês fazem por aí. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. E, como sempre, a honra é minha de estar diante e poder entrevistar e ouvir essa lição de vida que nós acabamos de ouvir. Que Deus te abençoe, Zélia. E nós vamos ficando por aqui, mas, claro, prometendo voltar com muito mais, com mais Zélias Fernandes, não é? Beijo no coração.